1 Crônicas, capítulo 7, 8 e 9. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola, e Puva, Jacibe e Siron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, chefes das casas de seus pais, de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael e Obadias, e Joel e Isijá, todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, Euzi, Euziel, e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa de seus pais, varões de valor que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemirá e Joás e Eliezer, e Elionai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaaná, e Getã, e Tarsis, e Aissar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim, e Upim, filho de Ir, e Uzim dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel e Eguni, e Gezer e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina Assira teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Séres, e foram seus filhos Ulão e Raquém. E os filhos de Ulão, Bedã, estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã Amolequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Amalá. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Eliqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Elada, e seu filho Taate, e o seu filho Zebade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amijude, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi para sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição. E ao oriente Narã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Azá e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e Otão, e Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete,
Pazaque, e Bimal, e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. Bezer, e Ode, e Samá, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ulá, Ará, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram os filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufã, e Urão, e estes foram os filhos de Eude. Estes foram os chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportaram a Manate. E Naamã, e Aías, e Gera, estes transportou e gerou a Uzá e a Aiude. E Saraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube, e a Eupaal, e foram os filhos de Eupaal. Eber, Emissã, e Semed, estes edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joa foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Eslias, e Jobabe, filhos de Eupal. E Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei. E Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, e Cis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tereá, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azael. E teve Azael 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram os filhos de Azael. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis e valentes, e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos. E os filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel.
e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os nitinins. Porém, dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém Utai, filho de Amijude, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Gerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. E Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Coré, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, como o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi, Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E os seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isto cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam, e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e de todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, do incenso e da especiaria. E dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E dos filhos do sacerdote eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em sertãs. E dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também
os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. E estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Essis, e Baal, e Ner e Nadab. E Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tereá. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azael.